A paz do Senhor, como vai ou como vão todos que estão aí, que nos ouvem? Bem-vindo a mais um culto da Igreja Água da Vida em Itaquera. É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui, dentro dessas questões e discussões quanto à quarentena, como se fará, como será, se vai ou se volta. Bom, com certeza temos que continuar orando, fazendo a nossa parte em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui e vamos compartilhar agora a palavra do Senhor para momentos tão necessários. Amém? Bom, quero te convidar para esse momento, essa live, esse culto, e quero intitular esta live ou esta pregação com as 10 pragas e os tesouros do reino de Deus. Amém? Sejam bem-vindos a nossa amada irmã Irma, lá del México. Bem-vinda, minha amiga, bem-vinda, minha irmã, no nome de Cristo Jesus. E a todos que estão aí se aproximando, sejam bem-vindos a mais um culto em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Bom, é com alegria, com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui em meio a uma multidão de vozes que o Senhor está utilizando para proclamar a sua palavra. É extraordinário o que está acontecendo. Extraordinário. Hoje eu conversava com um tio meu, pastor, e nesse momento de quarentena e outras coisas mais que estão acontecendo, nós vemos algumas igrejas com as portas fechadas, ou as igrejas com as portas fechadas, né? Algumas abertas, mas sem culto, sem convocação de culto. Mas estamos vendo algo inédito. Pessoas estão indo literalmente à rua com o seu violão, sentam aí praticamente na sua área de frente da casa e começam a cantar. Pouco a pouco as pessoas vão saindo também para as suas áreas, ainda dentro do ambiente de quarentena, mas começam a sair para as suas áreas e começam a ouvir o louvor, a ministração a Deus. Será que estamos verdadeiramente aprendendo a ser uma igreja relevante? Uma igreja que deveria de ser assim desde o começo? Estaria o Senhor, então, não mudando, mas nos levando à essência da adoração e do propósito de ser igreja, como luz e sal da terra? Eu acredito que sim. Vale a pena a reflexão. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês esta palavra e vamos começar com o livro de Êxodo, lá no capítulo 6, para compartilharmos o que Deus tem para mim e para você. Sim, vamos falar das 10 pragas. Meu Deus, mas já estamos falando de uma praga, você vai falar de outra praga. Porque acredito que eu e você devemos aprender que tudo na terra tem um propósito. Tudo na terra tem um propósito. E quando nós transformamos o problema, a circunstância, as situações à nossa volta no propósito, de fato nós estamos perdendo de vista aquilo que Deus deseja falar a mim e a você. E isso é importante. Sim, há um Deus no controle de todas as coisas. Eu não sei se você acredita ou não, mas eu quero te convidar a continuar, a ouvir, a participar e tirar as suas conclusões. A minha oração é para que o Senhor fale ao seu coração de maneira poderosa e gloriosa. Que verdadeiramente Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, se revele a você. Com certeza, em tempos de medo, desespero e tantas outras palavras e situações que podemos colocar, eu quero trazer uma palavra de alento, uma palavra de convocação, de esperança, mas também de posicionamento diante do Senhor. Amém, queridos? Bom, eu sou o pastor William e missionário, e estou aqui mais uma live no culto para servir a vocês com a palavra do Senhor. Amém, amados? Tenho aqui o irmão Pedro Barbosa, meu querido amigo de anos, aí servindo ao Senhor em Costa Rica. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, depois nos manda aí notícias de Costa Rica, para que possamos estar compartilhando e orando pelos irmãos também. Amém? Glória a Deus. Então, vamos começar com o Êxodo capítulo 6. Hoje nós vamos percorrer um pouco o texto das pragas, ok? Do Êxodo capítulo 6 até Êxodo capítulo 12, ok?
eu vou me esforçar, tá bom? Para não ser tão longo, mas também não quero perder a qualidade daquilo que Deus quer falar a mim e a você. Amém, queridos? Nesse tempo de praga, e realmente eu sei que Deus levanta os seus profetas, mas estamos lidando com tantas pessoas que às vezes elas não conhecem muitas coisas. Eu sei que Deus pode falar por meio de profecias, e está falando e deve falar, e elas existem, e eu creio. Com certeza eu creio. Mas também temos que ajudar as pessoas a compreender o amor de Deus no meio das profecias, por mais duras que sejam, como é o caso bíblico das 10 pragas. Deus está nelas, com certeza, e tem um propósito de amor grande, imenso, maravilhoso de Deus no meio de tudo isso. Amém? Bom, quero começar com vocês com a seguinte colocação. Quero colocar algumas frases aqui, que ao final vamos lê-las, mas eu vou tentar explicar elas no decorrer dos textos. Mas olhe, eu quero que você já coloque na linha do tempo, na construção da mensagem, essas frases para você. Ok? A paz a todos que estão chegando. Então, quais são as principais mensagens que nós temos aqui de Êxodo 6 a 12? São expressões importantes para mim e para você. Eu sou o Senhor. Aparece 8 vezes nesses 6 capítulos. A expressão não há ninguém como o Senhor aparece 2 vezes. E fizeram como o Senhor havia ordenado, aparece 3 vezes. Deixe ir meu povo para prestar-me culto, aparece em 6 vezes das 10 pragas proferidas. Mensagens que deixam claro que Deus está no controle de tudo. Aparece 6 vezes como ou conforme o Senhor tinha dito. No decorrer do estudo nós vamos ver isso. Mas eu quero que você preste atenção nessas frases. 5. O coração de Faraó se endureceu. Isso aparece 5 vezes. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Isso aparece 4 vezes. O Senhor fará separação entre Egito e Israel. Essa frase aparece 4 vezes em todo o contexto das 10 pragas. Levante-se bem cedo, quando Deus pedia para que Moisés fosse falar com Faraó. Essa frase aparece 3 vezes. Por quê? E a última frase sobre o governo da igreja. Aparece 2 vezes a seguinte frase. Moisés orou, clamou e o Senhor atendeu o seu pedido. Essas frases são importantes e nós vamos discuti-las no decorrer do texto aqui. Mas já quero deixar isso para vocês, nós vamos voltar ao final para repeti-las novamente. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos agradecer ao Senhor por esta live e nós nos somamos. Na verdade, nós estamos aqui e fazemos parte da Igreja de Cristo. Àqueles que o Senhor está usando nesse exato momento, a cada um em meio às suas lives, em seus devidos horários. Queremos te agradecer por estar nos ensinando tantas coisas e principalmente por estar no controle de todas as coisas. Senhor, eu não sei a condição das pessoas como elas estão. Se estão firmes na fé, em paz, se te conhecem ou não te conhecem, se estão desviadas ou se estão presentes. Senhor, o meu pedido é que tua palavra fale ao coração delas. O meu pedido é que o Senhor se revele a elas. O meu pedido é para que seja produzido um verdadeiro e genuíno arrependimento com a palavra que nós vamos compartilhar agora da tua parte, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se vocês puderem, ao longo das lives, porque neste momento nós temos também um tráfego enorme, uma congestão enorme de pessoas usando a internet. Então, me avisem aí se vocês estão ouvindo, tá bom? Para eu não ficar falando, e quando volta a internet vocês já perderam uma grande parte do que foi dito. Ok? Me ajudem aí. Bom, amados, Êxodo capítulo 6, eu não vou ler todo o capítulo, eu vou pontuar parte, tá ok? E vamos até o capítulo 12. Mas depois você leia, por favor, Êxodo capítulo 6 ao capítulo 12, para que você possa rever. Vai estar aí no YouTube, no Facebook, você pode ouvir a pregação de novo. E
rever tudo certinho, ok? Bom, Êxodo capítulo 6, aqui nós já temos um pano de fundo muito claro. Deus já levantou Moisés para ser um libertador, para tirar o povo do Egito, ok? Para tirar o povo do Egito e levá-los à terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, ok? Neste momento aqui da história, já se passaram bem mais de 400 anos, tá certo? Para ser exato, nós estamos caminhando para 430 anos de escravidão. É importante você entender que Deus trabalha com o tempo. Deus muitas vezes determina um tempo para todas as coisas, ok? E Deus encerra esse período que está tirando o povo do Egito para a terra prometida dentro de um tempo que ele tinha que cumprir de escravidão que foi dito, ok? Então a primeira coisa que eu quero te trazer uma paz é de que toda a situação que está acontecendo está no controle de Deus, tudo. O homem não pode ter respostas, nós estamos tentando organizar as coisas de maneira econômica e macroeconômica, vemos aí os governos, vemos aí os estados tentando procurar a melhor forma, faz, não faz, volta para casa, fica na quarentena, uma série de coisas, decreto que não foi, e aí todo mundo começa a ficar preocupado como se desse a ordem, desse a ideia de que não há uma ordem, ninguém está no controle. Muitas vezes Deus permite isso para que saibamos de que existe um Deus, mas Deus está no controle, ok? Você precisa acreditar nisso, de que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus, Ele te ama, e Deus, Ele me ama, e Deus ama muitas das pessoas que estão aí, e Deus sabe exatamente o que está acontecendo, ok? Fala-se muito sobre o juízo de Deus, fala-se muito sobre correção de Deus. Bom, querido, quer você queira ou não, o nosso Deus tem uma justiça, não é verdade? E Ele tem as suas formas de corrigir os seus filhos, e toda correção e juízo de Deus é para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, entendamos a mensagem da cruz, do grande amor de Deus por meio de Jesus Cristo, e nos voltemos a Ele em amor, com franco e verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. O Egito simboliza a nossa vida no pecado, debaixo do governo de um sistema de pecado. Caso você acredite ou não, o diabo ele existe, ok? Então se o diabo existe, a pregação de céus e inferno existe, não é só uma questão de conceito de o que é bem ou mal, para manter o equilíbrio, a ordem das pessoas, não, eles existem, é verdade, tão real quanto existe o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele te ama, ok? Neste exato momento, Deus agora prepara para levar o povo para a terra que prometeu, a terra em que Abraão, Isaque e Jacó peregrinaram, a terra que Deus prometeu como herança a essa nação que iniciou com o pai Abraão, ok? Então a primeira mensagem que nós temos aqui, muito clara, é de que Deus é um Deus que está no cuidado de tudo e Deus tem um destino, Deus quer te levar a um lugar melhor. Estamos num momento de transição e nesse momento de transição, aonde o povo de Israel está saindo do Egito para ir à terra prometida, eles vão passar por dois momentos talvez um pouco complicados, mas interessantes. O momento de sair daqui, você vê que o povo de Israel, até chegar à terra prometida, eles têm que passar pelo Mar Vermelho, pela dificuldade que havia o Mar Vermelho e Deus abriu o mar, tem que passar pelas guerras, eles têm que passar pelo deserto. Então, em toda a trajetória, nós vamos enfrentar desertos, guerras, lutas, no caminho da promessa do Senhor. Amém? O evangelho que diz que está tudo pronto, eu costumo dizer que o mundo, a terra, a vida, ela pode ser sim um mar de rosas, porém suas ondas vêm com espinhos. Tá certo? Então, não existe um mar de rosas sem espinhos, meu querido. Nessa terra nós teremos tribulações, teremos lutas e temos que estar prontos para elas. As bênçãos do Senhor virão, como nós vamos ver aqui, mas viver ou pregar o evangelho de que diz que essas coisas não existem, querido, está errado. Nós estamos no mundo e as tribulações fazem parte do mundo, ok? As guerras fazem parte do mundo, do orgulho, da soberba, da busca de poder do homem, do desequilíbrio, se não da descaracterização do ser pelo pecado.
todas essas coisas existem. Tá certo? Daí, todos os problemas que temos. Tudo bem? Preste atenção comigo agora. Eu quero poder te apresentar alguns tesouros do reino de Deus no meio das pragas. Porque muitas vezes eu vejo pessoas falando mal da liderança, falando mal do governo e uma série de coisas. Aqui eu quero te mostrar a postura que Deus espera dos seus filhos no meio das pragas. Ok? Então, Êxodo capítulo 6, só nesse capítulo, mais de 4 vezes o Senhor deixa claro para o povo de Israel: eu sou o Senhor. Deixa claro para Moisés, para passar uma mensagem muito clara para o povo: eu sou o Senhor. A primeira coisa que eu e você temos que entender é que nós temos o Senhor e Ele está no controle de tudo. Outra coisa que você, talvez, que não creia tanto em Deus, está aí, não sabe se Deus existe ou Deus não existe, Deus existe. Amém? E Ele é Senhor de todas as coisas. E Ele quer manifestar e se revelar através do seu Filho Jesus. E uma frase muito interessante aqui que eu quero começar é com versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir por minha mão poderosa, e ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu, o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Há algumas versões aqui que falam sobre o Todo-Poderoso e etc., o El Shaddai. A primeira coisa que é interessante aqui no capítulo 6, quando nós estamos iniciando as pragas, é que Deus se revela a Moisés, dizendo de que ele vai se revelar ao povo de Israel nesse momento com mais poder que ele não se revelou nem a Abraão, nem a Isaque, nem a Jacó. Então, para esse momento do povo de Israel, em que Deus está tirando eles do cativeiro, no tempo de transição, Deus agora está dizendo que vai se revelar mais do que ele se revelou para as gerações antigas. Vai se revelar mais do que ele se revelou para Abraão, Isaque e Jacó. Ele está dizendo que essa geração que vai sair do Egito, essa geração considerada escrava, desprovida, que enfim está aí com uma mentalidade escrava, Deus vai se revelar como nunca se revelou. Primeira coisa que eu quero te trazer como tesouros de Deus. Para cada uma das gerações, Deus tem uma maneira de se revelar. E para cada uma das gerações, quanto mais a igreja amadurece, mais ele se revela. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, que no meio desta crise chamada coronavírus, Deus está se revelando e quer se revelar a muitas pessoas como nunca se revelou. Estamos vivendo um dos momentos difíceis, mas um dos momentos propícios para viver as maravilhas e os sinais do Senhor. Deus quer se revelar ao seu povo e Ele está falando claramente: vou fazer coisas que as gerações antigas não viram. Você está ligado aí? Primeiro tesouro do reino de Deus. Amém? Outra coisa interessante que eu encontrei aqui, quero falar com você, no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhes deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Primeira coisa interessantíssima que está acontecendo aqui. Moisés chega para o povo e deixa muito claro no versículo 7, falando com o povo, de que o povo tem o Senhor, o povo tem um governo, o povo tem um Deus que os ama e que se levantou para tirar o povo da terra do Egito, para tirá-los da escravidão. Mas aí Moisés chega a Deus e fala: o povo não me ouviu. Por que o povo não me ouviu? Preste atenção agora, igreja. Preste atenção a você que talvez está aí angustiado, desesperado. Acalma. Deus está falando com você. Ele diz assim para Deus, deixa claro aqui no texto, versículo 9, que o povo de Israel não ouviu as declarações do que Deus faria, de que Deus mostraria coisas maiores, de que Ele estava no cuidado, de que Ele é Senhor. Não é um tirano, é um pai de amor. Mas o povo não ouviu por duas coisas. Olha que interessante, por duas coisas.
por causa da angústia que eles já tinham no coração e por causa da escravidão que sofriam. Então nós vemos pessoas passando por angústias nesse exato momento com tudo o que está passando, certo? E pessoas que estão com uma mente fechada por causa do sofrimento e do medo. Quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, que você tranquilize o seu coração de que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe um dado importante que eu descobri aqui nessa versão, quando ela fala de angústia? É que a palavra angústia, ela no original é traduzida também nesse trecho, ela é substituída, ou melhor, no original, aqui está como angústia, mas lá é tida como ausência de fôlego, falta de fôlego. Não é interessante o que está acontecendo? Angústia é falta de fôlego. E sabe qual é a palavra para fôlego no original, no hebraico aqui nesse momento? É ruach. Sabe o que é ruach? Fôlego ruach. Falta de espírito. A primeira coisa que eu quero dizer é que nós padecemos porque a vida que nós recebemos de Deus. E que nos falta uma comunhão enorme com o Espírito Santo. De repente eu vejo Deus tirando as pessoas da religiosidade de suas casas e fazendo-as clamar e orar como nunca. Como nunca. Levando as pessoas a tirar a angústia, que é falta de fôlego. Interessante que falta de ruach, e uma das conotações de ruach é espírito. Falta de espírito. Para voltar e declarar às nações de que nós precisamos do Espírito de Deus. Do fôlego de vida que somente Jesus Cristo pode dar. Aí Deus levanta Moisés e Arão e fala, agora vocês vão falar, mas o povo não está ouvindo. Tudo bem, o povo não está ouvindo? Não, fica tranquilo. Eu vou agora falar com as autoridades, vou falar com o faraó. E aí começa a primeira das mensagens. A primeira das mensagens no capítulo 7. E veja que ele deixou muito claro, eu sou o Senhor. Capítulo 6 ele está repetindo direto, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Você está entendendo de que a sua vida tem o Senhor? Você está entendendo que Deus está entrando no meio de tudo isso, que Ele é o Senhor? Você está entendendo de que Deus está no controle de tudo isso, de que Ele é o Senhor? A grande questão agora é, você sabe que você tem o Senhor? Ou você está angustiado com a ausência de ruach, com a ausência de Espírito? Com a ausência do Espírito de Deus dentro de você. Com a ausência do Consolador. Lembre-se que o ministério de Jesus, o ministério do Espírito Santo é marcado como o Consolador. Ele veio para consolar, ele veio para nos encher do consolo do Pai. Ele veio com esse ministério maravilhoso. Você está respirando? Está se enchendo deste fôlego de vida? O Espírito de Deus quer te encher. Ele vai tirar toda a angústia e te dar a certeza e a garantia de que Ele está no controle. Ele é Senhor. Ele é Senhor. A partir então do capítulo 7, aqui nós começamos então vendo o pano de fundo. Preste muita atenção. Agora Moisés começa a ir para falar com o faraó e começa agora a manifestar o poder de Deus. Certo? Estamos num contexto em que Deus sabe, em que existiam magos na época, os curandeiros da época, os conselheiros da época de Faraó, que faziam muitas coisas, aí magias e outras coisas mais. Deus sabia de tudo isso. E uma das primeiras manifestações que Deus faz aqui é então transformar a vara de Arão numa serpente. A primeira coisa que eu quero te dizer, eu gosto muito de um termo que o pastor Luciano Subirá, ele trouxe ao seu livro, quando ele fala sobre o agir invisível de Deus, ele usa uma palavra para falar sobre as sataneiras. O que são sataneiras? É quando Deus verdadeiramente prega uma sataneira no diabo, ou seja, o diabo acha que está ganhando, mas na verdade não sabe que ele está servindo aos propósitos de Deus. Ele não sabe que Deus está muito passos à frente e que Deus não vai se deixar ser enganado.
e que os planos de Deus vão se cumprir. Amém? Então a primeira coisa que eu quero te dizer com tudo isso aqui, dentro do capítulo 7 também, é de que Deus está fazendo as coisas e Satanás não vai ganhar dele de maneira alguma. O primeiro sinal que nós temos aqui é que a vara de Arão, o cajado de Arão, se transforma numa serpente. Aí vem 3 conselheiros, 3 magos do Egito, a favor de Faraó, e então coloca ali suas 3 varas, e as 3 varas também viram serpentes. Olha que interessante. O mundo vem para dizer de que não, nós estamos no controle e podemos fazer as mesmas coisas. Podemos fazer as mesmas coisas, igreja. Não há ninguém nessa terra que possa fazer o que Jesus Cristo faz. Igreja, não há ninguém nessa terra que possa imitar o nosso Deus. A aparente imitação é uma permissão de Deus, mas Ele está no controle das coisas. E aqui então, a serpente que veio do cajado de Arão come as 3 serpentes. A primeira coisa, a primeira mensagem que eu quero deixar claro para mim e para você aqui, é que não importa os enganos desta terra, Deus vai desfazer com todos eles. Deus deixou claro a Faraó o seguinte: não importa as suas magias e o seu aparente poder, eu vou comer, eu vou destruir, eu vou tragar qualquer coisa que você faça. E no final só vai ficar aquilo que eu fizer. Porque quando a serpente comeu as 3 serpentes, a única coisa que ficou foi a serpente que voltou a ser o cajado de Arão. Meus queridos, vamos entrar nas pragas. Eu quero te dizer que Deus, Ele está fazendo coisas que eu e você nós não entendemos, mas Ele está operando. Ele está operando e na abertura do capítulo 6 Ele disse: vou fazer coisas que nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó viram, Moisés. Vou manifestar a esse povo coisas que eles não viram. Você consegue entender que está debaixo de um ambiente de milagres? Debaixo de um ambiente de provisão, debaixo de um ambiente de Deus. Mas e agora? Eu só sento e curto? Vamos continuar com o texto. Preste atenção nos tesouros do reino. Tesouros do reino não é só a bênção, mas é um posicionamento que eu e você temos que ter. Muito bem. Deus começa a deixar claro uma coisa muito interessante aqui no versículo 13 para Abraão, para Moisés e para Arão. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Preste muita atenção. Deus está deixando claro para os seus líderes, Moisés e Arão. Olha, por um tempo as coisas vão parecer que estão fora de controle, por um tempo as coisas vão parecer que é o homem que está no controle, por um tempo as coisas vão parecer de que quem está ganhando é Faraó, porque vai endurecer o coração, mas não se preocupem, não se preocupem. Preste muita atenção, Deus está dizendo, o Faraó vai endurecer o coração, ou seja, as coisas vão continuar, ele não vai aceitar, pode não mudar por um tempo, mas eu estou no controle. Ok? No versículo 10, deixa claro o seguinte: Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Uma das coisas que nós temos que entender é que todas as vezes que Deus permite situações como estas, que não é a primeira na Terra, houveram várias e várias crises na Terra. Muitos dos grandes avivalistas, por assim chamar, no começo do século, em 1900, 1950, nas guerras que foram usadas por Deus poderosamente, vieram em momentos como estes. E Deus fez coisas grandiosas, salvou inúmeras almas. Deus está no controle. Agora a questão é, aqui diz que Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. A questão é, eu e você, estamos fazendo o que Deus tem pedido? Isso você tem que avaliar em casa agora. Primeiro tesouro, ou um dos tesouros do reino de Deus, porque eu vou me perder aqui na conta. Um dos tesouros do reino de Deus é que você precisa entender que Ele é Senhor e você precisa fazer o que Ele tem te pedido. Primeira coisa, o que Deus tem pedido para você? O que Deus tem pedido para a igreja? Qual é a função básica da igreja? Salvar almas. Salvar almas.
A igreja não é medida por milagres e outras coisas mais, porque nós vemos que os milagres e outras coisas podem existir e mesmo assim um povo pode morrer no deserto. Ok? A igreja é medida pela salvação de almas e pela qualidade. Qualidade são frutos dignos de arrependimento que ela tem. Nós estamos fazendo o que Deus tem ordenado. Deus, aqui vemos nas pragas de que Ele está trabalhando para tirar o povo do Egito. E agora nós vemos Deus nos colocando dentro das casas, famílias nos colocando dentro das casas para tirar o Egito de dentro do coração delas. Tirar um sistema deste mundo, será um sistema pecaminoso de dentro do coração das pessoas, porque nós estamos religiosamente na igreja, quando nós não deveríamos ter um coração religioso, mas um coração verdadeiramente que reflete ao Senhor Jesus Cristo. A primeira praga, a praga do sangue. As duas primeiras pragas têm uma característica muito interessante. Tanto a praga do sangue quanto a praga das rãs federam muito em toda a terra. Querido, pecado fede. Primeira coisa. Não tem jeito. Primeira coisa, tudo que está errado na terra tem o seu cheiro ruim, tem o seu cheiro mau. O pecado, ele fede. Você precisa abrir mão do seu pecado. Você está nesse exato momento numa grande oportunidade de Deus para avaliar o seu coração. A primeira questão que nós temos aqui, dentro da praga do sangue, em que todas as águas do Egito se tornaram sangue, é que ele fala assim a Moisés: vá ao faraó bem cedo. Em algumas versões, vá ao faraó cedo. Primeira coisa, as frases que eu li lá no começo, eu vou trazer elas aqui, porque essa é a tônica desse estudo. Querido, você está em casa? Estou. Eu vou acordar 11 horas da noite. Não. Deus está pedindo. Se você quer viver o melhor de Deus, acorde cedo. Sim, acorde cedo para buscar o seu Deus. Acorde cedo para colocar a sua vida em ordem. Acorde cedo para avaliar as coisas que você tem que fazer, tem que consertar. Acorde cedo, procure no primeiro horário do dia colocar Deus. São os tesouros do reino. Não adianta você querer mudar a história, você vê Deus falando com ele. Vá falar com o faraó, vá dizer a faraó algumas coisas. Não é a qualquer momento, é cedo. Tem pessoas nesse exato momento aproveitando essa oportunidade, dormindo, acordando meio-dia. Como que você vai conseguir colocar a sua vida em ordem? Como que você vai conseguir? Eu estou falando de tirar tesouros do reino do meio das pragas. Estou falando, como isso mesmo, dar a primícia ao Senhor. Dar a primícia ao Senhor. Muito bem, Carla. Então, são 12 horas que você tem de dia antes de dormir? Ok, então dá 1h20 ao Senhor. Ok? Muito bem. Outra coisa. Nós vimos que de todas as pragas, nós vimos o seguinte, que ele pede a Faraó o seguinte: deixa ir meu povo para prestar culto. De 10 pragas, 6 vezes aparecem. De 10 pragas, 6 vezes Deus diz a mesma mensagem para Faraó. Deixa ir o meu povo para prestar culto. Querido, nós estamos diante de uma situação que todos falam, é uma praga do Egito. Então eu já peguei isso, fui ler, fui estudar e aqui está. Então se você quer considerar o coronavírus como uma praga, então aprenda. E vamos aprender aqui com verdades espirituais para mudar a minha vida e a sua vida. Porque não adianta apenas dizer então nós também estamos dentro da mesma situação e Deus está falando comigo e com você, que nós devemos tomar uma posição. A primeira posição é que ele está dizendo, deixe o meu povo ir para prestar culto. Ou seja, nós deveríamos de verdadeiramente estar numa vida como verdadeiros adoradores. A igreja está aqui para representar uma adoração ao Deus verdadeiro e fiel, capaz de salvar o perdido. Porque aqui nós vemos Deus tirando o povo do Egito, salvando o povo, levando eles então para uma terra prometida, para um lugar melhor. Como está a prestação do seu culto? Deus está falando a Faraó, deixa meu povo ir, para que eles me adorem, para que eles me adorem. Deus quer a sua adoração. Esse tempo é para que você organize a sua vida de adoração. Adorar, querido, não é louvar apenas. Isso é louvor, é cantar.
Adorar fala de um estilo de vida igual ao de Jesus Cristo. Fala de um caráter moldado pelo Espírito Santo. Fala de uma vida de santidade, separada pelo Senhor. Separar não é não estar nesse mundo, se isolar, viver como eremita. Não, separar é tomar atitudes e fazer aquilo que agrada a Deus. Santidade é fazer aquilo que agrada a Deus. Certo? Porque eu não posso, porque... Querido, isso é conversa de imaturo. Quando eu não posso, é porque você não quer tomar o controle e ser responsável pelas suas ações. Amém? Santidade, a verdadeira santidade, ela emana de uma maturidade em que você diz, eu não vou fazer tal coisa porque eu amo meu Deus e quero agradar o meu Deus. Eu posso, mas por amor a Ele eu não vou fazer. É santidade. No versículo 20, deixa claro mais uma vez, e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Você está aí para fazer coisas que Deus quer que você faça, que você entenda. Busque ao Senhor. No versículo 22 do capítulo 7, diz que o coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés como o Senhor tinha dito. Mais uma vez vou repetir nesta praga. Deus está dizendo, deixando claro para eles, de que não é nesta praga de que eles vão voltar para casa, de que eles vão sair do Egito. Há um tempo para todas as coisas e Deus está no controle desse tempo. Você precisa entender isso. Mas enquanto as coisas estão acontecendo na aparente desordem humana e na busca de uma solução humana, já existe uma ordem espiritual e uma solução espiritual e Deus quer falar com você e Deus quer falar comigo. Ele está no controle. Você está fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer? A sua igreja está fazendo aquilo que Deus pediu para ela fazer? Aliás, nós estamos verdadeiramente agindo como a igreja na sua essência? Nós estamos apenas trocando de paredes, né? Muitas vezes nós vemos rótulos e mais rótulos, dizendo, venha para o meu culto, aqui há milagres. Eu não vejo nenhum problema em dizer que há milagres, não vejo nenhum problema. Mas quando você começa a dizer que o fulano de tal é a autoridade na cura, o fulano de tal é a expressão máxima da profecia no Brasil, quem disse? Se todos nós somos um corpo, se todos nós servimos um ao outro, estamos querendo trazer pessoas para dentro da nossa igreja, negociando os valores espirituais de dons que não são nossos. Não são nossos. Eu quero te dizer nesta noite, se Deus tirasse nesta noite o seu dom, tirasse nesta noite o seu ministério, tirasse nesta noite qualquer expressão de poder por parte do Espírito Santo, o que ficaria para louvar ao Senhor? O que ficaria? E o que vai ficar verdadeiramente louva ao Senhor? Porque tudo que foi tirado é dele. Agora o que fica é o que se deixou ou não ser transformado. Se Deus tirasse tudo isso de você hoje, você tem a certeza que tem feito o que Ele tem pedido? Ou você tem se embriagado com o poder que não é teu? Tesouros do reino de Deus, no meio das pragas. Olha só. Capítulo 8 agora fala sobre as pragas das rãs. No capítulo 7, tudo se transforma em água. Uma questão interessante, voltando um pouco no capítulo 7, no versículo 24, é que todas as águas superficiais, tudo que era superficial, eles não poderiam beber por causa do cheiro mau. Foram 7 dias que as águas ficaram como sangue e cheiraram mal. Cheiraram mal. Não tinha como se aproximar, não tinha como beber. Olha que interessante na praga, olha o tesouro de Deus nessa questão. Versículo 24, capítulo 7, diz o seguinte: todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio
não podiam mais beber. Você está vivendo um tempo em que não dá para ficar mais no superficial. Você não pode mais aceitar as águas superficiais, você não pode mais aceitar a mediocridade, não pode mais aceitar a religiosidade, não pode mais aceitar uma vida sem compromisso com esse Deus, com o reino de Deus, com os tesouros do reino de Deus. Chegou a hora de você cavar fundo. Há água para você, mas você precisa ter profundidade. Buscar mais fundo as coisas do Senhor. Profundidade. As águas que estão nas margens estão aí corrompidas. Há tantas questões e tantas coisas que o Senhor, eu tenho certeza que Ele está tirando das igrejas. Águas corrompidas, as margens. Mas existe água potável, existe água do Senhor na profundidade. Você vai ter que cavar. Estou te falando de ter tempo com Deus. Estou falando de você não ter 5 minutos de palavra, não ter 5 minutos de oração. Estou dizendo que para ter profundidade, você vai ter que dar mais ao Senhor. Você, igreja, vai ter que dar mais ao Senhor. Nós estamos clamando ao Senhor para tirar o coronavírus, mas você não entendeu que Deus vai tirar. Existe um tempo e Ele está trabalhando, quer julgando, quer fazendo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas agora chegou a hora em que o Senhor está falando para mim e para você, como igreja. Como igreja. Você quer transformação? Então chegou a hora de você procurar em profundidade. Você quer transformação? Sai das margens da sua mediocridade. Você quer transformação? Sai das margens, deixe a sua hipocrisia. Vai, cava fundo na minha palavra. Você vai chegar a águas potáveis. Você vai se saciar. Mas com esse comportamento raso, não. É um tesouro do reino de Deus no capítulo 7. Capítulo 8, Deus agora fala para Arão e Moisés, e falar então com o faraó, dizendo, mais uma vez, deixa o meu povo ir para me adorar. Deixa o meu povo ir para me adorar. Amém? Nós não vivemos um sistema dominante, nós não temos essa realidade de estarmos baixo à escravidão de um povo, não temos isso. Mas eu quero falar com um faraó que não deveria desistir, que está dentro do seu coração. Um faraó que está dominando a sua vida, uma área em que você não quer entregar para Deus. Uma área que Deus quer que você entregue para que você saia desse Egito definitivamente e vá para o monte da adoração, que é se entregar ao Senhor. Se entregar ao Senhor, entender que Ele é Senhor dessa área da sua vida. Qual é a área da sua vida que você está andando com o faraó, quando você deveria de entregar esta área definitivamente ao Senhor? Deus está dizendo ao faraó, deixa o meu povo sair. Segunda praga, hein? Deixa meu povo sair. Eu quero que eles me adorem. Agora vamos trazer para cá para nós. Ei, quando é que você vai me adorar de verdade? Ei, quando é que você vai abrir mão do sistema deste mundo de verdade e vai aceitar o sistema, ou melhor, vai aceitar a graça que eu tenho dado a você? Olha que interessante. Versículo 8 do capítulo 8. Praga das rãs. Eu não vou falar aqui sobre a rã que diz respeito ao demônio, à potestade. Não. Eu não estou aqui para falar sobre batalha espiritual hoje. Eu quero falar aqui sobre os tesouros do reino de Deus que você está perdendo por não entender este momento. É uma praga, é um juízo. Irmão, eu até entendo, compreendo, porque é bíblico e Deus, eu acredito na doutrina de juízo. Ela está lá a partir de Hebreus capítulo 6. Acredito em tudo isso, meu querido. Mas de repente eu vejo uma apatia nossa para com o princípio. Uma apatia. Essa é a verdade. Porque falamos tanto de juízo, mas nós não estamos entendendo que nós também, a própria igreja, estamos sendo julgados. Deus quer tirar o Egito que não deveria de existir, tirar um faraó dominante que jamais deveria de existir dos nossos corações. Certo? Não deveria. Não deveria de maneira alguma. Não deveria de maneira alguma. Então, o que fazer?
Tirar o faraó do seu coração. Tira do gancho. Tirar o faraó do seu coração. Tira do gancho. Tira. Deixa fora. Bom, vamos lá. Versículo 9. Não. Só um instante. Tira o gancho. Pronto. Bom, vamos lá. Diz o seguinte, versículo 9. Moisés disse ao faraó. Preste muita atenção aqui. Deixa eu ler o versículo 8 inteiro. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Bom, Moisés está dizendo: deixa o meu povo ir prestar cultos. Na primeira praga, Faraó nem ligou para nada. Segunda praga, agora toda a terra do Egito está cheia de rãs, as camas. Aonde se imaginasse tinha rã. Sobre Faraó, um horror, um tapete de rã sobre o Egito. Agora Faraó chega para Arão e Moisés e diz assim: orem. Primeira coisa, Deus quebrando o coração de Faraó e ao mesmo tempo endurecendo. Um homem considerado poderoso na terra do Egito, o Faraó, o Deus dos deuses, está pedindo oração. Olha onde Deus está trabalhando. Queridos, eu sei que está muito difícil e as notícias estão aí, mas você não orou para Deus tirar a corrupção do homem? Você não orou para Deus tirar a corrupção do Brasil? Você não orou para Deus mudar o Brasil? E você acha que Deus viria primeiramente e mataria todo mundo sem aviso, sem antes dar a eles a chance do arrependimento? A chance de buscar o Senhor e se arrepender dos seus pecados e buscar servos verdadeiros e dizer: orem por mim. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui Faraó dizendo a Arão, a Moisés e Arão: orem por mim para que Deus tire as rãs. Eu vejo aqui uma Brasília dizendo: convoca os homens de Deus desta terra, para que eles venham até nós, para que eles orem por nós, para que eles sejam conselheiros, para que eles mostrem o que fazer também, para que eles participem como conselheiros, quer seja uma questão espiritual, eu não sei, mas põe esses homens para orarem por nós também. Seria incoerente da nossa parte pedir para Deus tirar a corrupção e não desejar a salvação dos homens que tão pouco conhecem a Deus. Deus está tirando a corrupção desses homens. Está tirando a corrupção de Brasília. Mas Ele também está chamando os homens ao arrependimento. Agora preste muita atenção. Ele falou: orem ao Senhor para que Ele tire as rãs, tire a praga. Tire a praga. Versículo 9. Um tesouro do reino de Deus, para mim e para você, no meio das pragas agora. Um tesouro do reino de Deus, um tesouro para cidadãos do reino de Deus. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Primeira coisa aqui. Jeremias 29, 7 é uma carta de Jeremias, agora dentro do versículo 9, sobre a praga das rãs, no capítulo 8 de Êxodo. Deus disse o seguinte para o povo. O povo não queria se arrepender, falando em Jeremias agora, e vai levar o povo cativeiro, então, para a Babilônia. E está dizendo para o povo que aqueles que quiserem ficar em Jerusalém vão morrer vão morrer pela espada, vão morrer pela fome e vão morrer pela peste. Mas aqueles que decidirem ir para a Babilônia cativos perderão tudo, mas não a sua vida. Olha só o que Deus falou. Agora, um povo que acreditou na palavra do Senhor foi cativo. Deixaram tudo em Jerusalém, perderam casa, negócios, e agora estão indo para a Babilônia cativos para ser escravos. E agora o povo está lá batido, não quer continuar, não quer fazer, não quer, está batido, desesperados.
Então Deus usa o profeta Jeremias para enviar a eles uma carta. Uma carta para eles continuarem a trabalhar, animando eles dentro do cativeiro. Continuem trabalhando, continuem produzindo, continuem se casando. Que os seus filhos se casem com mulheres, que suas filhas se casem com homens. Que vocês continuem, produzam, tenham as suas hortas, tenham os seus negócios. Não parem de crescer, não parem de produzir. O Deus que levou para lá não é um tirano. O Deus que está trabalhando, ele está corrigindo o seu povo. E agora o povo não está entendendo a correção dele, está dizendo: povo meu, não é hora de parar, é hora de crescer. Sabe aquele versículo, Jeremias 29, 11, que diz que eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal? Está dentro de um contexto de luta, dentro de um contexto de cativeiro, dentro de um contexto, vamos dizer, de coronavírus. É tempo de levantar, é tempo de crer, é tempo de lutar, é tempo de sonhar, igreja. Esse é um valor que está aqui no meio da praga. Olha só. Mas como que isso acontece? Jeremias 29, 11, Jeremias 29, 7, Deus disse para o povo: orem a mim pela paz da Babilônia. Na paz deles, vocês terão paz. Tesouro do reino de Deus. Você não vai viver. Você não vai ver essa praga, ou esse problemas, ou esse vírus, ou coronavírus, seja o nome que estão dando aí, você não vai ver isso saindo falando mal das suas autoridades. Na paz deles, nós teremos paz. Na paz deles, nós teremos paz. Aqui nós vemos um princípio muito forte, em que Moisés diz que vai orar sim, e diz assim: tu é a honra de que eu ore. Tu é a honra. Quando devo de orar? Ele pergunta, ele não está lá dizendo: eu sou o homem de Deus, e se eu não orar, se eu não fizer, você... Moisés disse, olhou para ele, o faraó pediu: orem por mim, ele disse: tu é a honra, diga-me quando devo de orar por ti, de orar pelos seus conselheiros, de orar pelas suas casas. Igreja, você não vai viver o milagre do Senhor falando mal das autoridades que ele constituiu. Devem ser julgadas, há erros, há pecados. Deus já entrou na parada. Já entrou. E ele está consertando as coisas, está ouvindo as nossas orações e está trabalhando para quebrantar o coração do homem. Agora, nós pedimos para Deus tirar a corrupção do Brasil e, em troca, nós vamos usar a nossa língua para maldizer, para amaldiçoar a vida de um líder, a vida de alguém que tem o poder da nação em suas mãos, que pode conduzir a nação para uma decisão boa ou conduzir a nação para uma decisão ruim. A oração é uma das chaves dos tesouros do reino no meio das pragas, para mudar o destino de uma nação. Abençoar os seus líderes, abençoar os nossos líderes, para que eles ouçam, se arrependam e entendam de que Deus também os ama, de que Deus quer mudar a vida deles, é chave de sucesso para uma igreja em determinado país. As coisas não vão mudar com águas amargas saindo da minha boca, da sua boca. Não vai mudar. Quer ajudar verdadeiramente ao Brasil sair dessa questão? Ore, clame. Moisés está aqui. Ele podia dizer: não, você está vivendo essa praga aí por culpa sua. É culpa sua. Se vira. Não. Ele fala: vou orar por você. Vou orar por você. E por 2 vezes ou mais, nas 10 pragas, a Bíblia diz: e Moisés orou pelo Egito. Ou Moisés clamou ao Senhor pelo Egito, por Faraó, e o Senhor o ouviu. Um homem de coração duro. Moisés foi orar por ele e diz que o Senhor o ouviu e tirou as pragas. Esse é o governo da igreja. Esse é o papel da igreja. Exercer autoridade, sim, no mundo espiritual. Deus levantou líderes que estão aí, quer sejam presidentes, ministros, prefeitos, governadores,
As autoridades estão aí, estão nas mãos do Senhor. Como diz Romanos capítulo 13, estabelecidas pelo Senhor. Mas há um poder, há um governo dado a mim e a você por meio da oração para mudar a história. A história de uma nação está nas suas mãos, igreja. O destino de uma nação está nas suas mãos. Orar, clamar para que as coisas mudem. Não é falando mal, não. Aqui está um homem. E a Bíblia diz que ele orou, ele clamou e o Senhor atendeu ao pedido de Moisés. Eu quero te dizer, um outro tesouro contido no meio das pragas. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo e Ele vai responder a sua oração. Ele vai corresponder ao seu pedido. Deus está te ouvindo, igreja brasileira. Mas você tem que parar de falar mal das suas lideranças. Não estou dizendo que nós temos que concordar com corrupção. Não! Mas estamos fazendo as mesmas coisas dos dois discípulos que quando Jesus foi pregar numa cidade e não receberam, Vieram Tiago e João e disseram, Senhor, permite-nos que oremos para que venha fogo. E ele disse, não sabeis de que espírito sois. Não sabeis de que espírito sois, igreja. O Senhor viria sem antes dar a eles a chance do arrependimento, para que o corrupto conhecesse o poder da incorruptibilidade no amor e na salvação que há em Cristo Jesus. Não estou dizendo aqui que eu sou a favor de todos, não estou, porque eu estou sofrendo com você. Mas dizer que, porque eu conheço a Bíblia, eu tenho o direito de crucificar, de matar e mandar alguém para o inferno? Entre os pecadores desse Brasil, eu sou um que fui salvo. Entre os pecadores desse Brasil, entre erros, falhas, problemas, questões, que todo mundo passa em presa e outras coisas mais, eu sou um dos quais Deus perdoou e tem me ajudado a consertar as coisas. Não clamaria e não oraria eu, como Moisés e Arão, por um homem? Para que ele tivesse e conhecesse a mesma bondade de um Deus que um dia me alcançou? Igreja, quem é você? Que Deus está no seu coração? O Deus da vida ou Faraó? Que Deus está no seu coração? Aqui no capítulo 8 ainda, nós temos mais 3 pragas, as pragas dos piolhos. Olha que interessante, nas pragas dos piolhos, a partir dessa praga, nas 2 últimas anteriores pragas, a do sangue e das rãs, os feiticeiros do Egito conseguiram fazer as coisas. Dá a entender que nesses momentos, Deus não interferiu e o povo passou pelas mesmas coisas. Né? Mas aqui, a partir da praga dos piolhos, há um dado interessante, e esse dado interessante muda toda a história. Preste atenção nisso, em nome do Senhor Jesus, igreja. Preste atenção nisso. Nós temos um Deus de amor. O meu foco e o seu foco não é o coronavírus, mas é o que Deus está falando, Ele é nosso Senhor. Olha só, essa praga de piolhos, os piolhos vieram, alguns historiadores e alguns que interpretam a Bíblia, etc. Dizem que no original isso poderia ser piolhos ou mosquitos. Mas a questão é que a terra estava forrada. Os homens estavam forrados, os animais estavam forrados de piolho. Era insuportável. O meu pai contou uma vez que ele foi andar no meio do mato, numa trilha, com os amigos, estava pescando, e de repente se deu conta de um amigo que não estava mais com eles. E quando ele voltou, esse rapaz estava encurvado no chão e se debatia de tanto bicho em cima dele. Eu imagino como eles estavam aqui se debatendo, porque eles não conseguiram, diz a Bíblia, eles não conseguiram, no versículo 18, eles não conseguiram imitar, não conseguiram fazer mais piolhos além daqueles que já existiam. Não é? Não conseguiam. E aí qual foi a resposta deles a Faraó? Olha só, o nosso Deus, Ele está no controle. Deus está mostrando para a terra que há um Senhor. Mostrando para o homem de que o homem pode buscar soluções, mas tem um Deus. Tem um Deus no controle de tudo.
Eu nunca vi o que eu estou vendo agora. Hospitais, médicos, enfermeiros se reunindo dentro dos hospitais para louvarem juntos, para cantarem o louvor. As igrejas faziam louvores a fio. E o bairro em si não participava. Agora, eu começo a receber vídeos de pessoas que estão indo tocar saxofone, de pessoas que estão indo cantar na sacada do seu prédio, aquele silêncio. E a pessoa começa a louvar antes dentro das igrejas e o bairro não ouvia. E agora nós começamos a ver as pessoas ouvindo a igreja cantar na sacada dos seus apartamentos e de repente todo mundo começa a louvar, todo mundo começa então a bater palmas porque estão ouvindo o anúncio de que é um Deus maravilhoso no meio da praga. Já se deu conta disso? Olha só o que diz no versículo 19 da praga dos piolhos, capítulo 8. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Eles não conseguiram fazer então piolhos. Não conseguiram fazer piolhos. E aí eles reconheceram: isso não é senão o dedo de Deus. A partir desse momento, coisas começam a mudar nas pragas. No meio da praga, das 10 pragas, começa a mudar. Deus começa a se revelar ao povo judeu e ao povo do Egito. Até aqui, veja só, não foi a igreja que disse, não foi Moisés, não foi Arão quem disse, é o dedo de Deus. Foi os egípcios que reconheceram, foi o dedo de Deus. Sabe o que diz Lucas 11:20? Quando começaram a dizer para Jesus de que ele estava expulsando demônios, senão pelo espírito de Beelzebu. Em Lucas 11:20 ele diz: se eu estou expulsando a Beelzebu, é chegado a vós o reino de Deus. Em outras versões, se eu estou expulsando a Beelzebu pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor, lembre-se no capítulo 6, Ruach, o fôlego que falta, o fôlego de vida que nos falta, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Consolador. Se eu estou expulsando a Beelzebu pelo dedo do Senhor, pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. O que você está vendo aqui no meio da praga? A manifestação do reino de Deus. Você está dizendo, ele está trazendo tudo isso? Está. Deus está usando isso para que o homem conheça a ele, reconheça a ele, porque começa dizendo, eu sou o Senhor. Queridos, está tudo acontecendo, está difícil, mas Deus está se revelando e ele está no controle. E calma, vou te mostrar que Deus está no controle mesmo. A quarta praga, moscas. Mais uma vez ele disse, deixe o meu povo ir adorar. Você está na terra para adorar ao Senhor. Não se perca com as coisas deste mundo. E aí um dado interessante começa a aparecer a partir desta praga. Deus se levanta a Faraó e diz, eu vou trazer uma praga de moscas sobre você. Sobre todo o Egito. Porque você não quer me reconhecer e não quer deixar meu povo sair. Só que é o seguinte, a partir do momento que você entendeu na praga anterior de que é as minhas mãos, que sou eu, primeiro ele pediu para orar a Moisés para que as rãs saíssem. Agora os conselheiros de Deus, os conselheiros de Faraó reconhecem que é o dedo de Deus. Agora Deus diz a Faraó, estou mandando as pragas, só que é o seguinte, a partir desse momento dessa praga, o meu povo não vai sofrer mais praga. Eu vou livrar a casa do meu povo. Eu vou proteger a casa do meu povo. Eu vou livrar cada um deles. Deus então começa a fazer separação agora, para que o mundo comece a ver o governo de Deus e a bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos. Aqui Deus começa literalmente a permitir que a praga venha sobre o Egito, mas o povo de Israel começa a viver milagrosamente sinais. Sinais, uma terra infestada de moscas, mas na terra de Gozém, aonde estava o povo de Deus, aonde estava o futuro Israel, nenhuma mosca.
tesouro do reino de Deus. Deus está cuidando de você. Sobre a sua casa não vale praga. Ele está cuidando de você. Está na palavra do Senhor esse tesouro que eu estou passando para você. Está na palavra de Deus. Deus está fazendo sim, e Ele vai cuidar do seu povo. Ele está cuidando e continuará cuidando do seu povo. Você não está só, você não está desolado, você não está à deriva no meio daquilo que está acontecendo. Deus está cuidando sim do seu povo. Só que aqui então, Faraó começa a negociar, porque fala, tá bom, vem a praga, as moscas, aquele inferno sobre a terra, chama Abraão, chama Moisés, chama Arão, oram novamente, pede para tirar tudo, vai o cultuar, não tem problema, vai cultuar, não tem problema. E aí fala para Moisés oferecer sacrifícios não na terra, oferecer sacrifícios não aonde Deus quer. Faraó diz, não, vocês podem sim cultuar o seu Deus aqui. Nessa praga das moscas, Faraó começa a negociar e diz, vocês podem negociar aqui, dentro dos limites, no meu país. Não dá para adorar a Deus debaixo do governo das coisas do pecado. Não dá para adorar a Deus debaixo de um governo, de uma mente que não está se renovando pela palavra do Senhor. Igreja, Deus não vai mais negociar valores. Ou você é, ou você não é. Ou você é, ou você não é. Então, nós estamos aí vendo um grande grito. O coronavírus é um grande grito de alguém anunciando que o noivo está chegando. O noivo está chegando. Então, presta atenção nas duas virgens. Uma virgem, nas 10 virgens, 5 virgens imprudentes e 10 virgens prudentes, mantendo o azeite, mantendo o óleo, mantendo o fogo, que é o Espírito Santo do Senhor. As outras 5 não estão preocupadas com o que está acontecendo. Não, tudo bem, não, isso vai passar. Só que enquanto isso vai passar, continuam negociando valores com o Faraó. Faraó está dizendo, o pecado está dizendo, o mundo está dizendo, olha, você pode ser crente, mas continua aqui comigo. Você pode ser cristão, mas continua aqui comigo. Você pode ser cristão, você pode ser filho de Deus, mas continua isso aqui. Aqui nos meus termos, aqui no meu país, aqui do meu jeito. Ei, a partir dessa praga, Deus está deixando muito claro para Faraó, não vou fazer sacrifícios a Deus dentro dos limites do pecado. Eu vou sacrificar a Deus, ou melhor, eu vou adorar a Deus, eu vou prestar culto a Deus com o pecado fora da minha vida. E isso somente por Senhor Jesus Cristo. Não dá para negociar valores. Aqui nessa praga, Deus está dizendo, não negocie valores com o mundo. Não negocie. Deus sabe exatamente o que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. E não vai negociar valores com o mundo. Por que você está, ó igreja, negociando valores com o mundo? Por que você está permitindo que coisas do mundo entrem para dentro dos seus cultos? Não dá mais. Tesouro do reino de Deus na praga das moscas. Não se adora a Deus misturado com o pecado. Não se adora. Não nos termos de Faraó. Faraó simboliza o mundo e tudo o que há no mundo, o amor ao mundo. Não se adora o Senhor. Não há adoração verdadeira quando nós estamos comprometidos com o mundo, com os valores do mundo, com o pecado que já deveríamos de ter deixado. Veja só. Uma coisa interessante no capítulo 8, ainda versículo 29. Assim, Moisés respondeu, assim que sair da sua presença, orarei ao Senhor e amanhã os enxames de moscas deixarão o Faraó, teus conselheiros e teu povo, mas que o Faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Deus está quebrando a falsidade, tirando a Babilônia. Estou falando do Egito, mas tirando a Babilônia, a falsidade, o engano de dentro da igreja. Chega de engano. Chega de dizer que estou vivendo
mezzo mezzo, como diz os italianos. Meio mundo, meio cristão. Chega de engano, igreja. Deus está com isso, dando oportunidade para que nós sejamos noivas prudentes, purificadas pelo Senhor. Tire o engano do mundo de dentro do seu coração. Tire isso de dentro do seu coração. A quinta praga, morte dos rebanhos, agora Deus começa a atingir diretamente agora a barriga, a comida, a alimentação, o ventre do povo. Começa a mexer pouco a pouco, a reduzir pouco a pouco, se não muito, a comida deles. E mais uma vez Deus deixa claro, no Egito vai ter os animais vão morrer, os bois vão morrer. Mas os animais do meu povo não morrerão. Mais uma vez essa praga, Deus começa a dizer, o que está acontecendo em todo o Egito não está acontecendo na casa do meu povo. E isso é um posicionamento que eu e você temos que ter diante do Senhor. Sabe, eu acredito sim no que muitos estão falando sobre perdoar, se reconciliar uns com os outros. Eu acredito sim, porque a falta de perdão, ela pode trazer situações em que você acaba não vivendo os milagres do Senhor. Porque a porta para a graça, a porta para a salvação começa com o perdão de Deus. Amado, você precisa perdoar o seu irmão. Eu não sei a ofensa, mas você precisa perdoar o seu irmão. Parente, seja quem for, libere perdão em nome do Senhor Jesus Cristo, para viver o melhor de Deus na sua vida. Porque até aqui na praga, que eu estou falando para você, a quinta praga ainda, Deus está dizendo, eu estou cuidando da casa do meu povo. A sexta praga, as feridas purulentas, ok? As úlceras que apareceram na pele, tudo isso, todos eles agora com as úlceras na pele, todos eles aí. Mais uma vez, no meio dessa praga, na sexta praga, nós vemos que as coisas continuam, o povo não sai, porque o coração de Faraó está endurecido. Deixa eu falar um pouco aqui sobre o tempo, né? Deus está no controle de todas as coisas, já falei sobre isso, e há um tempo para tudo isso determinado para Deus. Um tempo certo, a própria voz do Senhor retira. Temos que clamar, com certeza, temos que clamar. E Deus tem poder para tirar isso. Mas eu quero te dizer, às vezes, você fala assim, o fulano de tal está aqui, o fulano de tal está ali. É justo você pedir que alguém destitua, saia do seu cargo, porque você quer um Brasil melhor, quando você não está dando o seu melhor? É justo? É justo você clamar para que Deus tire tal pessoa quando você sabe que a sua vida não está? É justo. Não estou dizendo que você não deva clamar, não estou dizendo que você tem que ser perfeito para fazer isso, não estou dizendo. Eu estou falando a uma consciência que está acostumada, não quer mudar, está tudo bem. Se há um juízo sobre a nação brasileira, se há um juízo sobre as nações, eu e você fazemos parte, estamos debaixo dele. É o nosso arrependimento, uma verdadeira vida que vai nos colocar em diferença. Não uma diferença de que eu sou melhor do que o homem, melhor do que o meu vizinho que não conhece a Deus, não. Muito pelo contrário. Mas vai nos colocar de fato debaixo da proteção do Senhor. A praga dos granizo, que é a sétima praga, uma frase muito interessante, pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Como nós temos, como igreja, anunciado esse Deus no meio das pragas? Moisés não estava apenas anunciando as pragas, ele estava anunciando um Deus maravilhoso e poderoso sobre o Egito.
Deus tinha que cumprir. Para a quantidade de vídeo. Voltei. Caiu a internet aqui, amigos. Amados, olha só. Por que Deus às vezes mantém algumas pessoas? Mantém algumas pessoas que você gostaria que saísse, e Deus está lá e está mantendo. Mas eu mantive, versículo 16, 9:16, mas eu mantive em pé exatamente com este propósito, para mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado sobre toda a terra. Eu não quero me estender mais com vocês aqui. Mas eu quero que você entenda, neste exato momento, sobre as pragas que nós estamos ouvindo. E aí vai até a 10ª praga, enfim. Eu não quero me estender com você aqui. Mas nesse exato momento, Deus se revela, fala com Faraó e deixa claro, eu estou deixando você onde está para que toda a terra me conheça. Eu estou deixando você onde está para que eu manifeste o meu poder, manifeste a minha graça, manifeste meus sinais e prodígios. Ok. Estamos falando de tantas coisas, de recessão e tantas outras coisas. Chegou o momento de você viver o extraordinário de Deus. Chegou o momento de eu viver o extraordinário de Deus. Deus falou para Faraó, eu te mantenho aí ainda, porque eu ainda quero me revelar, quero revelar o meu poder, quero revelar meus sinais. Nós não sabemos o quanto as coisas vão perdurar, o quanto as coisas estão aí. Alguns falam de 15 dias do decreto, outros falam, tem tantos dados que não dá para acreditar. E às vezes nós ficamos sem saber o que fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa. Pelo tempo que o Senhor permitir, e nós vamos orar e clamar ao Senhor, e Ele vai nos ouvir e vai mudar esse quadro em nome do Senhor Jesus. Mas enquanto Ele permitir, saiba que é para que Ele manifeste, se faça conhecer sinais, prodígios e maravilhas do Senhor. Os céus estão abertos, os céus não estão fechados, nem sobre mim e nem sobre você. No meio de todas as pragas que vinham sobre o povo de Israel, sobre o povo do Egito, o povo de Israel começou a conhecer um Deus. Lembre-se que lá no capítulo 6, o povo não ouviu a Deus, o povo não ouviu a Moisés, o povo não ouviu a Arão, não ouviram. Mas agora o povo começa a confiar no Senhor. Agora o povo começa a confiar no Senhor. Lá no começo ninguém acreditou em Moisés, porque diz a Bíblia de que o coração deles estava muito aflito. Lhes faltava fôlego. Lhes faltava o espírito de vida. Lhes faltava. Eles estavam ali com uma mente escrava, não tem como, Faraó não vai nos deixar. Nós nascemos, somos propriedade do Egito, nós nascemos como propriedade do Egito. Faraó não vai deixar, olha para nós. Nós somos fracos, nós não somos fortes, nós não somos um exército. O interessante é que Deus fala para Faraó, deixa sair o meu exército. E o que estava lá eram pessoas fracas, mirradas muitas vezes naquela situação, outras mais fortes, mas no geral, pessoas cabisbaixas, escravas, sem identidade. E Deus fala, deixa sair o meu exército para que me adore. Igreja, você precisa entender que os céus estão abertos. A partir da 5ª praga, o povo começa a ver Deus cuidando deles. Acontece lá e não acontece aqui. Acontece lá e não acontece aqui. Não estou dizendo que nós não vamos passar, que há lutas, tribulações, igreja. Lutas, tribulações fazem parte, porque nós estamos no mundo e nós estamos com o Brasil, amém? Nós estamos com o Brasil é nosso, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos deixar essa nação nas mãos do diabo, nós não vamos deixar essa nação nas mãos do coronavírus.
De maneira alguma. O Senhor está nos ouvindo. Somos o exército do Senhor. Mas sabe como que Deus levantou o ânimo desse povo? Sabe como que Deus deu a eles, tirou eles da angústia para um fôlego de vida? Cuidando deles. Cuidando deles. Na praga da morte dos rebanhos, Faraó, que é a quinta praga, Faraó mandou pessoas ir lá à terra de Gozém para saber se de fato os rebanhos de Israel não haviam morrido. E diz a Bíblia que eles foram lá e checaram que na terra de Faraó, na terra do povo, na terra dos escravos, debaixo do governo e do amor de Deus, debaixo do governo da graça do Senhor, debaixo daquele que é Senhor sobre todas as coisas, os animais não morreram. Não morreram. Eu acredito que dentro dessas situações, pessoas vão viver de maneira poderosa. Pessoas vão experimentar o amor, o milagre do Senhor. O Senhor conhece a aflição, a angústia do seu coração. Ele sabe disso. Esse povo estava aflito, não deu ouvidos. Mas quando o povo começou a ver o amor e a proteção do Senhor, o coração dele se converteu. Sabe por que se converteu? Sabe por que se converteu? Olha só o que Moisés diz no meio da praga. Olha só o que Moisés diz. Olha o coração do povo agora. Na oitava praga dos gafanhotos. Olha o que Moisés diz para Faraó no versículo 9. Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens, porque, mais uma vez, Faraó quer negociar. Você quer ir? Vai os homens. Não, os homens não, vamos todos. Você quer ir? Deixa as mulheres e as crianças. Ah, não, leva as mulheres, as crianças e os homens, deixa os animais. Não, Moisés está dizendo, o que é de Deus, não fica nada. O que é de Deus na sua vida, meu irmão? O mundo não tem que ter nada do mundo em você. O Senhor te resgatou. O Senhor te resgatou, o Senhor te salvou. Não tem que ter nada do mundo em você. E o que é teu não vai parar nas mãos do diabo. O que está debaixo do seu nome, o que é propriedade sua, o que o Senhor tem te dado, está debaixo da proteção do Senhor. E Ele vai guardar isso, Ele está protegendo isso, Ele vai te abençoar. Não vai ficar uma unha nas mãos do diabo. Olha só o que ele diz. Olha o coração do povo agora, expresso por Moisés. Versículo 9 do capítulo 10 de Êxodo. Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens e os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Você consegue entender isso? No contexto de pragas, é a oitava praga. Você consegue entender que tem um povo dizendo: vou sair para fazer festa. Vou sair para fazer festa. Vou sair para fazer festa. Vou sair dessa alegre. Vou sair dessa porque o Senhor está cuidando de mim. E não é só de mim, não. Olha o que Moisés está dizendo aqui, no meio de tudo que está acontecendo dessa praga, desse coronavírus, reivindique isso na sua vida. Diga para o Senhor, da minha casa, quem vai sair dessa situação? No meio do coronavírus, do que está acontecendo, quem vai sair dessa situação? Porque o Senhor está dizendo, está ok, está acontecendo sobre todo mundo, eu quero reivindicar um tesouro dos céus, no capítulo 10, no versículo 9. Quem vai sair dessa situação na minha casa? Na minha casa vai sair. Eu vou levar para essa festa com o Senhor. Eu vou levar para essa adoração com o Senhor. Eu vou levar para buscar a Deus. Quem que vai comigo? Olha só quem vai comigo. Os jovens vão comigo. Os velhos vão comigo. Os filhos vão comigo. As filhas vão comigo. Os animais vão comigo. Tudo que é meu vai comigo. Nada vai morrer. Nada vai ser entregue. Vai comigo. Tem um filho de Deus aí entendendo o propósito do Senhor?
entendendo o governo de Deus sobre a sua vida, vai comigo. Não vai ficar, se depender de mim eu vou clamar, se depender de mim, se eu tiver que ser o guarda-chuva do Senhor sobre a minha família, eu vou ser, porque a palavra de Deus diz, vai comigo. E nós vamos sair para celebrar, nós vamos sair para festejar. Um Deus de vitória, um Deus de alegria. Olha as boas novas, igreja, que nós temos e podemos dar àqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. Ao seu vizinho, a quem não conhece o Senhor Jesus, anuncie isso. Há um Deus dizendo que pode guardar a sua casa, há um Deus dizendo que está aí no controle de todas as coisas e Ele quer todos que estão na sua casa. Você se lembra do pacto que foi feito? Quando eles iam ali para conquistar Jericó? Se lembram disso? Daquela mulher que deu guarita aos espias? E os espias disseram, deixa aqui um sinal. Deixa aqui um sinal. Nós vamos chegar na 12ª praga. Deixa aqui um sinal. Para que quando nós cheguemos, todos os que estiverem com você na sua casa serão poupados. Todos que estiverem com você na sua casa serão poupados. Tem alguém aí na sua casa que possa estabelecer o reino de Deus no seu lar? Tem alguém que possa reivindicar esses tesouros dos céus no seu lar? Uma mulher que estava ali, uma meretriz, que ninguém daria valor nenhum para ela, que deu guarita, que reconheceu o Senhor como o Senhor, sabia que Deus entraria, que ninguém poderia impedir Deus de entrar, que Deus estava entregando Jericó à mão do povo dele. Aquela mulher entregou sua vida para Deus. O que aconteceu? Ela foi salva. E todos que estavam na sua casa, no meio da guerra, ela foi salva. No meio da guerra, existia a casa de alguém que aos olhos da sociedade não tinha valor nenhum. E aquela mulher que a sociedade não deu valor nenhum, pegou as pessoas que ela mais amava e trouxe para dentro da sua casa. Enquanto havia guerra do lado de fora da sua casa em Jericó, os que estavam dentro tinham uma promessa. Nós seremos poupados, nós seremos salvos. Esse é o meu Deus e o seu Deus. Esse é o meu Deus e o seu Deus. O Deus que deve de ser anunciado. O Deus que deve de ser anunciado. A praga, a última praga é a praga das trevas. Ouça isso. É a praga das trevas. A Bíblia diz que houveram trevas tão densas que elas poderiam ser até quase que apalpadas. Trevas densas que poderiam ser apalpadas. Olha o nível. Mas preste uma atenção aqui no cuidado do povo de Deus. Diz a Bíblia, na praga, aqui do capítulo 10, a partir do versículo 21, que é a praga das trevas, que os egípcios ficaram todos no seu lugar, todos, ninguém se moveu do seu lugar durante 3 dias. Durante 3 dias, porque eles não conseguiriam apalpar, não sabiam onde estavam as coisas, tão densas eram as trevas. Porém, versículo 22 do capítulo 10. Versículo 23. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias na praga da escuridão. Todavia, porém, contudo, todos os israelitas tinham luz nos lugares em que habitavam. Oh Deus! Um outro tesouro do reino de Deus para você. Deus não te deixará no escuro.
Haverá luz sobre a sua casa. Haverá luz, Ele vai dar entendimento, Ele vai dar clareza, Ele vai dar insights, Ele vai mostrar o que tem que fazer, Ele vai falar com você. No meio de tudo que está acontecendo, no meio desse caos todo que está acontecendo, dessa aparente desordem toda, Deus está no controle. E ainda que haja trevas sobre o mundo e ninguém saiba o que fazer, há uma luz na sua casa, para que você saiba o que fazer, para que você continue produzindo, para que você continue crescendo, para que você continue adorando, para que você continue sonhando, para que você se mova. A luz na sua casa. Para o mundo parece não ter saída, parece trevas, não sei para onde olhar, não sei o que fazer, um completo escuro. Na sua casa a luz do Senhor está. Um tesouro do reino de Deus no meio das pragas. A luz sobre você. Você vai enxergar as coisas claramente. Você não ficará perdido. O Pai está te guiando. O Pai está te guiando. Está te guiando. Oh, Deus. Eu não sei vocês, eu estou me segurando aqui para não chorar, porque se eu começar a chorar, eu acho que eu paro de pregar. O Pai está te guiando. É permissão dele tudo o que está acontecendo, ele está no controle, porque ele quer se revelar. O maior propósito de Deus com tudo isso é revelar o seu Filho Jesus. Está trazendo a mim e a você, está trazendo a igreja de volta à essência. Enquanto os nossos cultos não atingiam o vizinho, agora a igreja cantando na sacada da sua casa. A igreja cantando na sacada da sua casa está conseguindo atingir o seu vizinho. Deus está nos trazendo a essência do Evangelho. O Evangelho que verdadeiramente salva, quebrando a hipocrisia, a religiosidade dentro de nós. E o que eu quero te dizer aqui, e fechar com a última praga, como todos nós conhecemos, a praga da morte. A praga da morte. Aqui a Bíblia diz que Deus passaria à meia-noite. Deus passaria à meia-noite. Quando você lê a passagem das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, ele passa à meia-noite. Aqui Deus está dizendo ao povo que ele vai passar à meia-noite. E pede para pegar o carneiro, comer o carneiro. Se o carneiro é muito grande para uma família, que a família convide o seu vizinho a participar do cordeiro, para comer o cordeiro. Interessante, né? Interessante. No meio da saída da escravidão, Deus diz: se o que você tem para a sua casa é muito, compartilhe com o seu vizinho. Compartilhe o cordeiro com ele. Compartilhe o motivo da sua vitória com ele. Compartilhe o motivo da sua paz, que ninguém sabe explicar, com ele. Compartilhe. E diz então, para ninguém sair, para marcar os umbrais da porta e para ninguém sair, marcar com o sangue. E a palavra do Senhor diz que passando o espírito da morte e vendo a marca do sangue nos umbrais da porta, ele não entraria por aquela casa. Sabe, igreja, chegou a hora do mundo ver as marcas do sangue aqui, na sua fachada. Não era para colocar as marcas do sangue dentro da casa. Não era para colocar as marcas do sangue
no umbral da sala, no umbral da cozinha. Não. A marca do sangue tinha que estar no lugar em que pudesse ser vista por fora. Por fora. As pessoas estão vendo Jesus em você. As pessoas estão vendo o sangue do Cordeiro em você. As pessoas estão vendo o motivo do porquê a morte não está chegando à sua casa. As pessoas estão vendo o motivo do porquê você tem a segurança de que todos da sua casa serão salvos. As pessoas estão vendo o motivo do porquê você vai sair para festejar, com a certeza que você vai se alegrar com toda a sua família depois de todo esse coronavírus. Eles estão vendo na sua vida, eles estão podendo enxergar na sua vida as marcas do Cordeiro. É o maior tesouro do reino de Deus. É o maior tesouro do reino de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? As pessoas lá de dentro, as pessoas do Egito, olhando, é que eles não saíram. Mas eu quero que você imagine comigo aqui. Imagina você passando desavisadamente, antes da meia-noite pela rua, e você vê aquela porta marcada com sangue, e você vê lá dentro as pessoas ceando, as pessoas comendo, porque Deus prometeu que você vai sair dessa. Porque Deus prometeu que vai te tirar daí. Porque Deus te prometeu que Ele vai te levar para um lugar melhor. Porque Deus prometeu que você não é escravo. Porque Deus prometeu que você é filho. Porque Deus prometeu que tem uma herança para você. Então agora eu passo desavisadamente e vejo uma porta fechada, marcada com sangue. E dentro daquela casa as pessoas se alegrando porque chegou o dia do Senhor na minha vida. Chegou o dia em que Ele decidiu mudar a minha história. No meio da praga, no meio da morte, no meio da desolação, Ele disse que vai mudar a minha história. É por isso que aqui dentro eu estou me alegrando. As pessoas estão vendo em nós as marcas de Cristo, que celebram de que nós não somos escravos, mas filhos. Oh, igreja, o que está acontecendo é uma grande bênção. O que diz respeito às mudanças que o Senhor está trazendo no meu coração e ao seu coração. Eu não quero chamar de bênção e dizer que eu não me importo com a morte dos velhinhos, que eu não me importo com as pessoas. Como não me importar, querido? Como não me importar quando a razão de tudo isso somos eu e você? A razão de tudo isso somos eu e você. Nós temos a palavra da vida. Nós temos a fonte da cura. Você pode sair, falar com o seu vizinho, você pode sair no sentido de pregar para ele no meio desse desespero todo. Eu não estou dizendo que eu não me importo, eu me importo muito. Me importo muito. Mas deixar de falar do que Deus quer que a igreja faça também seria muito incoerente da minha parte. Muito incoerente. Deus está mudando a história do mundo e nós estamos indo a caminho do final das coisas. Jesus Cristo está voltando. Então, finalizo aqui. O que fazer? O que fazer? Capítulo 12, versículo 7, diz assim: passem então... Não. Capítulo 12, versículo 11 diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cingindo os lombos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor está marcada com pessoas que estão prontas para trabalhar. Cingir os lombos é uma frase utilizada para pessoas que vão sair para o trabalho. Sabia disso? Se prepare. Deus vai dar condições.
Se prepare, igreja. Está vindo muito trabalho. Tudo o que está acontecendo, o Senhor está quebrantando corações e está vindo muito trabalho. Sejam os teus lombos, prepare-se para trabalhar e manifestar o amor do Senhor. Se você pediu a oportunidade ao Senhor para mudar a tua história, mudar a tua casa, um bom emprego, chegou a hora de preparar-se. Ele vai mudar a tua história. E o final de tudo, termino com isso. Capítulo 12, versículo 24. Obedeçam às instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, quando você tomar posse daquilo que o Senhor tem te dado, entrar na terra e tomar posse de uma bênção, de algo que Deus te deu, seja um emprego, seja o que for. Quando você ter a sua resposta aí diante do Senhor, celebrem essa cerimônia, celebrem o que Deus está te dando. Celebre com alegria que Deus está te dando. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Termino aqui. Os seus filhos conhecem esse Deus? As maravilhas deste Deus? Sente com eles. Leia com eles Êxodo e as 10 pragas. Como Deus trabalha para nos tirar do pecado. Como Deus trabalha para cuidar do seu povo. Ensine a próxima geração de que problemas como estes podem vir até que Jesus Cristo venha. Tudo indica que está muito próximo, muito próximo. Mas, se por algum motivo ele não vier ainda, antes que ele vier depois que o papai morra, que a mamãe morra, lembre-se do que eu estou lendo para você hoje. E quando você passar por problemas como este do coronavírus, não temas. Não temas. Ele está na sua casa. Ele está na sua casa, cuidando do seu povo. Apregoe o reino e a justiça. Determine o reino e a justiça. Quando as aflições e os problemas vierem, para que você negocie valores, para que você deixe de orar, deixe de ler a Bíblia, deixe de clamar, deixe de ser um crente, quando os problemas como o coronavírus começar a falar para que você negocie valores, diga aos seus filhos, custe o que custar, não negocie o seu Deus. Custe o que custar, não converse com Faraó. Custe o que custar, não abra mão de tudo que você é em Deus. Essa é a maior mensagem das pragas. Eu sou o Senhor e eu estou cuidando de ti. Povo meu povo exclusivo. Amém, queridos? Eu espero que essa mensagem possa se somar a tantas outras que eu acredito que vocês estão buscando no Senhor. Eu espero que essa mensagem possa confortar o seu coração, mas também te chamar a um posicionamento. Negue-se a participar de conversas e a falar mal da liderança do Bolsonaro. Chegou a hora de orar por eles. Chegou a hora de governar, igreja. E a gente governa orando. A gente governa determinando. A gente governa trazendo o reino de Deus para esta nação tão bendita chamada Brasil. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus.
Nós não vamos concordar com a corrupção, não vamos concordar com as coisas erradas, não vamos concordar com teorias comunistas, nós não vamos concordar com nada disto. Mas usar a minha língua para maldizer uma liderança também não é justo e tampouco é a posição de um filho de Deus. Não é assim que se reina. Não é assim que se governa. Exerça autoridade com amor, com fé e com esperança. E lembre-se, destes três, o mais importante é o amor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado, ó Deus, por nos ensinar que no meio de tantas crises, no meio daquilo que estão chamando de praga, está o teu dedo. E aonde está o teu dedo, Senhor, está o teu cuidado. E cremos que na nação brasileira, em meio a todas as outras nações do mundo, nós oramos e nós clamamos para que o Senhor tire sim o coronavírus, Senhor, do meio de nós. Sim, clamamos por isso. Mas também clamamos para que o Senhor opere com o teu propósito, e sabemos que o seu maior propósito é que todos conheçam a Ti, o único verdadeiro Deus, que todos conheçam a Jesus, que todos venham a Jesus, para que Jesus possa apresentar o Senhor como Pai. Ajude-nos, ó Deus, a entender os Teus planos, os Teus projetos. Tem misericórdia da nação brasileira, tem misericórdia das demais nações, como a Itália e tantas outras, Senhor, onde muitas pessoas estão morrendo dia a dia, muitas, centenas de pessoas. Clamamos pela misericórdia, clamamos que a igreja se erga nesses países, pessoas se convertam, a igreja viva, eficaz, a noiva de Cristo. Oramos pela salvação das nações, Senhor. Oramos para que haja verdadeiro arrependimento, Senhor. E oramos para que no meio de tudo isso que está acontecendo, o Senhor quebre os corações, quebre, Senhor, os corações dos homens que se julgam poderosos desta nação. Homens que têm um coração duro, Senhor. Homens que têm um coração duro, Senhor, que acham que estão no controle desta nação. Mas aí está o coronavírus para mostrar que ninguém está no controle de nada. E somente o Senhor pode prover a verdadeira solução, a cura para o coração do homem. Quebra, Senhor, a dureza do coração dos líderes, ministros do Senado, dos três poderes, Pai. Sim, Senhor, gera neles verdadeiro arrependimento para que Te conheçam, o único e verdadeiro Deus, e aceitam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Como em uma das pragas, Faraó chegou para Moisés e Arão e disseram: pecamos contra o Senhor e contra vocês. Que esses homens reconheçam, esses que se julgam ser poderosos e nada são, que eles reconheçam que eles têm pecado contra o Senhor e contra a sua própria nação. Que eles se arrependam, que reconheçam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador e rendam seus corações ao Senhor em o nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, ó Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vocês. Desculpe uma live um pouco longa, mas eu tentei de alguma forma compartilhar com vocês o que Deus vem falando comigo já há 4 dias. Que Deus abençoe vocês. Deus está no controle. Lembre-se disso. Você e sua casa e todos que estão na sua casa sairão felizes para uma festa no Senhor. É promessa dele, não é minha. Dele, não minha. Se você não conhece esse Senhor do qual eu estou te falando, esse Deus que parece tão distante, certa vez alguém me disse que Deus para essa pessoa era como
um homem muito velho, barbudo, que não estava nem aí para a terra. Nem aí para a terra. Mas que se você pecasse, ele desceria o cajado, desceria tudo. Era um Deus de penitência, que se você não pagasse penitência, você não seria perdoado. Não, você está enganado. Esse não é o nosso Deus. Se você quer conhecer o nosso Deus, primeiramente eu quero te convidar a ler os 4 evangelhos. E primeiramente o livro de João. Se você quer conhecer esse Deus. Talvez um Deus de ancião de dias, como diz o livro do profeta Ezequiel. Mas não um Deus que, se você pecar, vai pesar a mão. Um Deus que, se você, que não está nem aí para você, que não liga para você, que só liga quando você peca. Não é esse Deus que eu estou pregando, não é esse Deus que eu conheço, não é esse Deus que está te falando. Eu quero te dizer que o Pai, Ele te ama. E Ele manifestou esse amor por meio do Senhor Jesus Cristo, que de maneira poderosa e gloriosa suportou a dor, a vergonha, a humilhação pública, para levar o seu pecado e o meu pecado em seu próprio corpo sem pecar. Nunca pecou Jesus. Mas Ele admitiu o pecado, o meu pecado e o seu pecado no corpo dele. E Ele admitiu a vergonha, ser esbofeteado. Ele aceitou tudo isso. Aceitou ser chicoteado por mim e por você. E quando lhe deram uma cruz, que seria a minha e a sua, ele tinha que caminhar com essa cruz até o Monte da Caveira. E acredite, não era uma caminhada curta, era longa. E ele tinha que fazer isso e já estava numa situação muito complicada. Muito complicada. Ele pegou a nossa cruz e levou essa cruz. Ele caminhou e subiu. Ele não se curvou diante da dor. Ele não se curvou diante da humilhação. Ele não desistiu. Não desistiu da cruz por mim e por você. E quando ele chegou lá em cima no Monte Gólgota, no Monte da Caveira, e a cruz estava no chão, ele não se debateu, ele não lutou para que não colocasse ele na cruz. Ele deitou sobre a cruz. Ele entregou os seus braços por mim e por você. Sabe por que Jesus, ele foi como ovelha muda para o matadouro? Sabe por que Jesus foi como ovelha muda diante de todas as acusações? Sabe por que Jesus não se defendeu? Porque o que ele levava sobre si era o meu pecado e o seu pecado. Ele não se defendeu. Porque ele decidiu assumir a minha dor e a sua dor na cruz, levando sobre ele os nossos pecados. Naquela cruz, quando furaram as suas mãos, ou melhor, os seus pulsos e o seu pé, e ele ficou impedido de dar um abraço, ele ficou impedido de caminhar. Ele fez isso para que hoje você pudesse abraçá-lo e para que hoje você pudesse caminhar para a salvação. Tá difícil. São tantas histórias e tantas coisas, você não sabe o que fazer, você que talvez me escuta. Você que talvez não conheça esse Deus, ou talvez você que conheça, mas está afastado. Eu quero te dizer uma coisa. A graça, Jesus está sorrindo para você. A cruz está vazia porque Ele ressuscitou e está na cruz do Calvário. Ele ressuscitou e não está mais na cruz do Calvário. Ele agora está sentado à direita de Deus. E Ele é como aquele amigo
que chegaria ao pé do seu ouvido e diria assim: sabe de uma coisa? No meio de toda essa crise, eu te amo e eu quero te ajudar. Recebe o amor de Jesus. Ai, homem, ai, William, ai, pastor, eu não sei como fazer isso porque eu não sei orar. Então, com toda humildade, me permita orar com você e você apenas repita. Mas antes de repetir, você precisa reconhecer que você quer isso no seu coração e é uma necessidade sua, que você quer ter essa experiência com Deus. Você quer a salvação? Você quer ir para os céus? Você quer conhecer o amor de Deus? Quer conhecer esse Deus que eu tenho falado aqui? Quer? Então eu quero te convidar a essa oração. Simples, mas que assim como mudou a minha vida, mudará a sua também. Repita assim comigo. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu reconheço hoje que eu preciso te conhecer melhor e reconheço hoje que são os meus pecados que me afastam de ti. Mas eu sinto no meu coração de que eu posso ser amado pelo Senhor e sinto no meu coração a necessidade de ser salvo dos meus pecados, talvez de mim mesmo, Senhor. Então agora eu recebo ao teu Filho, eu recebo o teu perdão, eu recebo o teu perdão através do teu Filho Jesus. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado por perdoar os meus pecados e por me dar uma nova vida, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração e nunca tinha feito, depois compartilha aí comigo, me manda uma mensagem. Eu terei prazer em tirar algumas dúvidas se você deixar. Aos meus amados irmãos que estão aí, à igreja de Itaquera, a todos vocês, não se esqueçam dos seus compromissos com a igreja, de nos ajudar financeiramente, com as orações também. Fale com o tesoureiro e estejamos orando juntos. Amados, estamos todos orando à noite, das 10h45 às 11 da noite. Então ore, clame ao Senhor. Continue orando para que o Senhor nos livre do coronavírus. Mas, sobretudo, não deixe de orar por salvação. Salvação. Deus abençoe a você, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Até domingo. Eu estou fazendo lives aí, em alguns horários, eu vou avisar vocês com certeza. Mas, até domingo, com mais um culto na presença do Senhor. Paz!